E aí, galerinha, tudo bom? Professor Mariano Júnior, fechando aqui a série As Grandes Secas do Ceará. Terceira seca, a de 1932. A história se repete e os grupos sociais e políticos envolvidos agora irão se enfrentar de maneira mais aguda, porque as diferenças e objetivos entre eles se tornarão mais nítidos. Mais uma vez, uma seca acontece, mais uma vez, nada foi feito pelo Estado, ou pelos fazendeiros, ou pelos trabalhadores, para estabelecer um convívio possível com a seca. Lógico que isso que eu acabei de falar é um conceito mais moderno, mas que na época as pessoas simplesmente, diante do flagelo da seca, migravam. E aí o êxodo rural, mais uma vez, se estabelece. Mais uma vez, os centros urbanos têm a preferência e Fortaleza é o seu principal alvo. Sabe o que é uma novidade? A novidade é que os flagelados, que nesse intervalo agora menor entre uma seca e outra, 1915, 1932, na sua memória é mais nítido, é mais claro o que? Os corpos espalhados pelo caminho ao lado dos trilhos. Infelizmente, isso se repetiu em 32 também, das pessoas morrerem na caminhada em busca de sobreviver. Mas agora, muitos flagelados irão atacar os trens para tomar os trens e forçar o maquinista a trazê-los até a capital. E aí a polícia nas grandes estações, como de Iguatu, Ipu, Baturité e etc., vão tentar resguardar o trem e evitar que as pessoas viessem para a capital. Outra coisa que se tornou mais comum, existia já na seca de 1877 e 1915, mas na de 32, a hostilidade dos ditos civilizados de Fortaleza, de Sobral, de Camusim, de Aracati, que se sentiam superiores por estarem nos centros urbanos e sofrerem menos os efeitos da seca, se torna mais notório. Notório porque não queriam aquela gama, aquela massa, horda de miseráveis famélicos pelas ruas de sua cidade, mas temiam muitas vezes o esgotamento da água que havia ali, principalmente nas cidades do interior. Eu não quero esse cara aqui, a galera do Iguatu não queria os flagelados tomando ali a cidade, porque isso poderia esgotar os seus recursos, que garantia a sua sobrevivência. Mas mesmo onde havia um mínimo de recursos, essa hostilidade será praticada. Dessa vez, nessa seca, o Estado vai ser mais presente, porque o Brasil estava passando por uma mudança significativa. O governo de Getúlio Vargas muda completamente a ação do Estado em relação a qualquer problema social ou econômico. Por quê? Porque o Estado agora ele tem como característica principal a intervenção. Na Primeira República e até no Segundo Reinado, a característica do Estado liberal de evitar se intrometer em assuntos econômicos e sociais era mais notório. Agora não. Getúlio Vargas, de novo, com a característica do seu modelo de política e de Estado, ele intervém de maneira mais objetiva. No entanto, uma coisa dificultou e limitou essas ações. O Brasil, assim como o mundo capitalista, sofria com os efeitos da crise de 29. A economia cafeeira do Brasil foi ao chão. O nosso principal mercado consumidor. E da onde nós tirávamos mais dinheiro era tudo lá dos Estados Unidos, pedindo emprestado. E agora acabou. Não quer dizer que o Estado não vá intervir. Quais foram as ações imediatas? Repetiu-se o que havia rolado nas outras duas secas. O Estado manda recursos para comprar alimentos e distribuir. Só uma coisa, quando eu falo em comprar alimentos, tanto na seca de 32 quanto nas outras, era basicamente farinha e feijão. O Estado comprava farinha e feijão e distribuía para a população. E passagens, de novo, para a galera migrar. Essa migração em 32, de novo, será para o norte
ir para o Centro-Sul, mas não para trabalhar nas fazendas de café, mas sim na indústria nascente e nas obras de modernização das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Uma novidade total: controle do preço dos alimentos. O Estado vai tabelar o valor dos alimentos para garantir o acesso, para que as pessoas não sofressem com a inflação de alimentos, que seria algo natural, diante da escassez do produto, certo? Aí é uma novidade, exatamente por ser um Estado interventor. Repetem-se as estratégias de obras na capital e no interior para ocupar essa massa, essa horda, e repete-se também a exploração e a violência, sempre. Ou se pagava muito mal, ou se pagava com gêneros alimentícios, mas sempre os responsáveis pelas obras, os responsáveis por acolher, ou é até difícil usar essa palavra, mas por acolher esses flagelados, deveriam ou vão usar da violência para controlá-los. Não haverá aí um cuidado ou um trato não, certo? Fortaleza vai sofrer um impacto definitivo da vinda dos flagelados por causa da seca, e o marco, não tenha sido o único, mas o marco é a formação do bairro do Pirambu. Por que o bairro do Pirambu hoje, Cristo Redentor? Próximo à orla, aliás, na orla de Fortaleza, próximo ao complexo hoteleiro do Marina Park, você tem ali a origem de uma das primeiras favelas da cidade, que é o Oitão Preto, isso ainda no século XIX, mas que vai se ampliar a extensão desse bairro formado por pessoas carentes, economicamente falando, que vai se transformar no bairro do Pirambu. A galera pegava os trens, mesmo com toda a tentativa de controle, muita gente ainda vai chegar a Fortaleza, pegava o trem e ia até o final da linha. Onde era o final da linha? A Estação Central, Engenheiro João Tomé. Descendo lá, eles buscavam um local imediato para se fixar. E aí, aos poucos, vão ocupando exatamente a área subsequente ao Oitão Preto, que vai se transformar no bairro do Pirambu. Ou seja, diferente das outras duas secas, sabe-se agora que uma parte significativa dos flagelados irá ficar em Fortaleza. Eles irão permanecer na cidade, certo? A pressão das elites e das camadas médias para que segurasse esses flagelados no interior cresce de maneira vertiginosa. Os jornais e seus editores escreviam longos artigos na defesa da proteção da cidade de Fortaleza contra os flagelados, contra os retirantes. O interventor do Ceará na época, né, era Vargas, a interventoria, é o Carneiro de Mendonça, e ele vai agir nesse sentido, criando os campos de concentração. O povo vai chamar os campos de concentração de quê? Currais do governo ou simplesmente currais. Porque quem lá entrava dificilmente conseguia sair. O objetivo era o mesmo dos abarracamentos de 1877, o mesmo dos campos de concentração de 1915, que era ajudar os flagelados. Mas agora o empenho em fazer com que eles não chegassem a Fortaleza é notório. Campos de concentração em Ipu, Quixeramobim, Buritis e outras cidades vão fechar o cerco contra os flagelados. E mesmo assim, muitos chegam até Fortaleza, por isso foram construídos dois aqui. O do Pirambu, que aí muita gente vai sair do campo de concentração para o bairro, e o do Tauape, onde hoje é o bairro do Otávio Bonfim. Desses campos de concentração, a partir deles, vão recrutar os trabalhadores para as obras de açudagem e reformas, de novo de Fortaleza, mais uma vez, como já dito, com péssimos salários e maltrato significativo. A violência para disciplinar homens, mulheres e crianças dentro dos campos de concentração vai aumentar. Porque se eu tenho uma vantagem desse Estado varguista intervir de maneira mais rápida e clara para combater a seca, é um Estado ditatorial. Ele não aceita discordância, ele não aceita que
qualquer cidadão de qualquer grupo social discorde das ações do governo. E aí, os responsáveis pelo campo irão agir de maneira muito mais violenta do que nas edições anteriores dessa catástrofe humana. A fome, a violência e a varíola vão dizimar as pessoas dentro desses campos. Em Iguatu, você tinha uma média diária de mortes que oscilava de 20 a 40 pessoas por dia, por um ano. Então, é muita gente. Lógico que essa população não era só do Iguatu, era a galera que migrava para lá e ia falecendo. A varíola se disseminou, primeiro que não tinha ainda a vacina, e segundo, imagine aí uma epidemia grave como essa, dentro de um ambiente lotado, em péssimas condições sanitárias, com pessoas famélicas. Era quase impossível a sobrevivência. Os sepultamentos em valas vão traumatizar essa população, tanto a dos campos de concentração quanto a população ao redor. Galera, morre-se às dezenas. Os próprios flagelados iam lá, cavavam as valas, a mando dos trabalhadores oficiais do campus, jogavam-se os corpos lá dentro e sepultavam-se. Há relatos de que abria-se as valas, jogava quem já estava morto, jogavam os moribundos, a pessoa ainda estava viva, mas sabia-se que ela não resistiria, colocava na vala comum e ao final do dia jogavam na terra, sepultavam todos ali. Uma normatização da catástrofe humana que havia. E aí, óbvio, não é de estranhar que ocorressem revoltas. Atacavam os guardas, atacavam os funcionários com um único objetivo: fugir dos currais. Sair dali desesperadamente. Cerca de 84 mil pessoas ficaram concentradas nesses currais ao longo da seca de 32. Essa memória tentou ser apagada ou esquecida pelas autoridades. Praticamente todos os campos construídos foram derrubados. A exceção é o campo de concentração de Senador Pompeu, né, que inclusive está em processo de tombamento histórico e recentemente saiu um documentário chamado Currais para mostrar os dramas vividos ali e como essa história da seca persegue famílias ao longo das décadas, ok? É um trauma que a sociedade cearense viveu de maneira muito profunda na década de 30, mas que, de novo, não se criaram soluções práticas para o problema da seca. Somente nos anos de 1990 em diante é que você terá programas minimamente eficazes do governo para dar condições ao homem e à mulher do sertão de permanecer lá, mesmo no período de seca, com a vida digna. Entenda digna, tendo pelo menos a comida à mesa e um teto sobre a cabeça. Beleza? Espero ter ajudado na sua caminhada. Beijo, até a próxima.